Flamengo se consagra bicampeão carioca após o empate contra o Fluminense numa partida que ele merecia ter ganho. Se ele capricha um pouco mais nas finalizações, com certeza teria ganho esse jogo e com uma margem folgada de gols. Inclusive, não sei por qual motivo anularam o primeiro gol do Flamengo, não consegui enxergar nenhuma falta ali, mas enfim, vocês sabem, vocês que acompanham o canal, que eu sempre trago uma perspectiva diferente aqui. E nós vamos trazer essa perspectiva, já que o Flamengo, além de ser muito hegemônico no Rio de Janeiro, ganha mais uma vez o bicampeonato, o 39º título, mas o que isso traz em perspectiva para a temporada? É simples, o Flamengo precisa reaplicar essa hegemonia que ele tem já no Rio de Janeiro e o que ele fez no Campeonato Carioca em termos de performance e resultado, ele precisa justamente refletir no Campeonato Brasileiro. O que a gente sempre fala aqui, a predominância, o domínio do Flamengo no extracampo tem que em algum momento refletir no campo e bola. E está mais do que na hora. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Claro, você que curte o canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e comente aqui se você gostou de alguma coisa ou não. Não importa, o importante é interagir através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E, mais uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para que você se torne membro do canal. E lá tem uma série de vantagens exclusivas para você. Desculpem, estou com uma dor na garganta. Uma série de vantagens exclusivas para que você se torne membro. Então, não perca a oportunidade, vá lá, clique no link, veja as oportunidades, as vantagens exclusivas, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Bom, mas voltando ao tema do vídeo, o Flamengo foi campeão com todo o mérito em cima do Fluminense e, além de ter vencido o primeiro jogo, poderia muito bem ter vencido esse. Na minha opinião, falando agora de campo e bola, o Flamengo foi muito superior, muito mais superior nesse jogo em relação ao primeiro. O Flamengo dominou o primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols. O Fluminense não teve nenhuma chance de gol. Mais do que isso, o Fluminense não conseguiu oferecer perigo, mas o Flamengo pecou no quesito assertividade. Isso é um ponto ainda que o time precisa aprimorar, porque em jogos decisivos e no segundo semestre nós vamos ter competições mais difíceis, de um grau de dificuldade muito maior, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e principalmente nas competições de mata-mata, nas fases mais incisivas, onde você pega time com maior poderio de causar danos. Se você perde em profusão, como o Flamengo perdeu os gols, isso pode te representar uma eliminação e até mesmo perder o título numa final. Então o Flamengo tem que ser mais assertivo, tem que aprimorar mais a questão da finalização, de ser letal. Mas, ok, vamos dar um desconto também que o Flamengo está aí com uma grande quantidade de jogadores fora, né, por lesões, mas isso também não pode ser justificativa. Estavam jogando ali Luiz Araújo, Plata jogador de seleção, Luiz Araújo numa excelente fase, não pode simplesmente perder o gol que ele perdeu ali no início do primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, na verdade. O do Plata, você até pode, sabe, dar ali um desconto, porque ele estava sem ângulo, na verdade ele criou uma brecha quando ele faz que vai jogar para o meio da área, o Fábio, naquela bola que ele rouba do Fábio, o Fábio meio que pensa que ele vai, então vai para esse lado e abre o canto, é ali que ele tenta colocar, mas o Fábio consegue se recuperar, mas essa oportunidade foi ele mais que abriu com a sua habilidade junto ao goleiro, num lance que ele não tinha ângulo, do que necessariamente o Fábio
do que necessariamente ele perdeu. Enfim, o Flamengo foi campeão com todos os méritos, mas o ponto que eu chamo a atenção é que essa hegemonia que o Flamengo já tem no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca em questão, e que eu venho sempre falando que o Flamengo tem uma hegemonia no quesito comercial, na parte financeira, que cada vez mais se descola dos outros clubes, o Flamengo precisa efetivamente colocar em prática no segundo semestre agora nas competições que realmente interessam, que são elas Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? O Flamengo ele tem uma vantagem muito forte em relação aos demais, que é a força do seu elenco. Você vê aí quando o Fluminense ele precisa criar alternativas, mudar o jogo, ou mesmo substituir os jogadores que já estão exauridos, cansados, e aí olha para o banco, você tem poucas opções. Já o Flamengo, sai o Luiz Araújo, vai entrando o Michael, né, sai o Arrascaeta, enfim, vão entrando jogadores com capacidade igual ou até melhor em alguns casos do que os jogadores que realmente estão jogando. É muito similar o nível do banco de reserva do Flamengo com o ataque. Então o Flamengo ele tem que refletir isso em resultados no segundo semestre. O Flamengo sempre teve um problema de oscilação em relação ao comando técnico. Começa sempre em janeiro com um comandante técnico, chega no final do Carioca, do Campeonato Estadual, já está em crise, já tem algum burburinho, aí vai se estendendo, no meio do Brasileiro muda técnico e acaba que não tem uma continuidade, não tem uma regularidade de trabalho. Agora é bem diferente, é isso que chama atenção e é isso que coloca em perspectiva um ano promissor do Flamengo para 2025. O Flamengo está com o mesmo técnico, o Felipe Luiz, desde outubro do ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, conseguiu mais do que o título, confiança e segurança para trabalhar durante um bom período. Ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Carioca agora, ou seja, ele tem todo um crédito, um colchão para utilizar e para dar tranquilidade e regularidade para esse grupo. A imagem que me passa é que o Flamengo ele vem realmente, de todos os anos que ele começou o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, esse é o ano onde ele é mais favorito, né? Porque ele está com uma constância muito grande, principalmente se você olha os rivais, mesmo de outros estados. Diogo, mas estadual você mesmo fala que não é parâmetro. De fato, não é parâmetro, eu sempre falo isso, com exceção dos clássicos e das finais, quando essas finais envolvem clássicos. Também não é uma grande referência, mas é alguma, né? Se a gente puder avaliar, é alguma referência. E a constância com que o Flamengo jogou os clássicos, sem exceção, sempre de forma predominante, sempre de forma impondo a sua filosofia, o seu conceito de jogo frente aos adversários, é uma maneira, para mim é uma mensagem inequívoca que o Flamengo ele vem muito forte. E como eu disse, de todos os brasileirões que o Flamengo começa, esse para mim é o Brasileirão que o Flamengo vai começar disparadamente mais forte, né? A gente olha para os estaduais, você vai ter outros clubes jogando bem, como o Internacional, como o Atlético Mineiro, mas existe uma oscilação que você não necessariamente vê nesse Flamengo. E a gente tirando o estadual, o Flamengo vem nessa batida desde o ano passado. Só que agora parece que a máquina está mais azeitada, né? E eu também entendo que esse Carioca que a gente sempre coloca como pré-temporada, o Felipe Luiz fez um trabalho muito bacana, muito bom de trabalhar opções, né? E de encontrar opções dentro do elenco que ele tem. Ele usou praticamente todo o elenco. Vale ressaltar que o Felipe Luiz está ainda sem um dos seus principais jogadores no elenco, se não o principal, que é o seu camisa 9, o Pedro. O Flamengo buscou soluções. O Flamengo tem um elenco muito vasto e pôde rodar e encontrar soluções mediante as dificuldades que foram aparecendo, inclusive na final. Inclusive o seu Juninho, que muita gente já estava criticando aí. Esse cara não presta, esse cara não joga nada. Isso, aquilo, outro. Gente, o torcedor do Flamengo, ele tem uma capacidade incrível, imensurável de destruir talentos.
né? Eu me lembro muito bem que falavam a mesma coisa do Luiz Araújo. Inclusive a imprensa flamenguista, olha esse bagre, não joga nada, falava a mesma coisa do Cebolinha, e de tantos outros que chegaram e conseguiram dar a volta por cima e entregar muito resultado para o Flamengo. Jogador não é uma máquina também que você vai lá, aperta a configuração, ele chega e já vai dando resultado. É preciso trabalhar, é preciso que o jogador se adapte ao ambiente que ele está inserido e principalmente é preciso ter continuidade de trabalho, algo que o Flamengo nunca teve e está tendo agora desde outubro. Enfim, o Flamengo vem numa sintonia muito afinada com a sua torcida, numa simbiose muito alinhada. Esse é mais um dos motivos pelo qual eu acho que o Flamengo vem na melhor preparação, na melhor forma para o Campeonato Brasileiro desde muito tempo. Eu não me lembro de uma vez onde o Flamengo entrou tão favorito para esse Campeonato Brasileiro. É um time muito já maduro, desenvolvido, com um técnico que conhece o grupo e um técnico que tem uma definição muito clara de jogar e que o time já está absorvendo. Mais que uma definição muito clara de qual jogar. Ele tem uma filosofia de jogo, de ser protagonista, mas ele varia muito as suas dinâmicas táticas, né? E o Flamengo, ele consegue nunca ficar refém de um só sistema tático ou refém de um adversário que o estude muito, né? O Mano tentou travar o jogo nesses 2 jogos, mas o Felipe deu um banho tático no Mano Menezes e o Flamengo foi superior muito claramente nos 2 jogos e nesse último em especial só não saiu vencendo por um placar de 2, 3 gols de diferença, porque como eu falei no princípio, faltou assertividade dos seus atacantes. Um ponto importante, né, para quem é fluminense, quer tirar onda, dizendo que o Fluminense é a criptonita do Flamengo, né? Você imagina essa criptonita que ela perde mais do que vence e em títulos que eles costumavam falar muito que tinham em finais mais títulos que o Flamengo em finais no confronto, porque contavam aí com 2 confrontos na década de 30 e década de 40, né? Mas agora os confrontos na estatística em finais estão empatados, né? Porque os confrontos em geral, mas o Flamengo dá uma sova no Fluminense. Para você ter uma ideia, o Fluminense tem mais empate no confronto do que vitória do Fluminense. Então não tem esse negócio de criptonita, que o Fluminense equilibra o jogo. Claro, não é um domínio do Flamengo em relação ao Fluminense, como acontece com o Vasco, porque o Flamengo enfrenta o Vasco e parece que está jogando com Volta Redonda, com Bangu, com Boa Vista. É uma coisa discrepante, não parece uma rivalidade. O Fluminense ainda preserva ali o fator, o ambiente, o clima clássico, mas isso não significa que o Fluminense seja uma criptonita para o Flamengo. Isso aí é coisa diante. De novo, se você pegar as estatísticas do confronto, o Flamengo tem muito mais vitória que o Fluminense. O Flamengo tem muito mais título estadual que o Fluminense. O Flamengo tem muito mais Taça Guanabara que o Fluminense, para ficar no Rio, né? E muito mais vitória, né? A diferença que tinha na questão das decisões, que o Fluminense tinha um título a mais que o Flamengo nos confrontos diretos em decisões, mas porque estavam contando aí com 2 títulos, um da década de 30 e outro da década de 40 do século passado, mas agora está empatado. Então não existe, melhor dizendo, nenhuma estatística que o Fluminense seja superior ao Flamengo. E assim também, né? Enquanto para o Flamengo sobra a questão de você ser hegemônico, no Rio já é, mas de conseguir consolidar essa hegemonia no Brasil, para o Fluminense e para os outros clubes, o grande título do ano é você bater no Flamengo, você ganhar um título em cima do Flamengo. Eu tenho certeza, se o Fluminense ganha esse título carioca em cima do Flamengo, já a torcida mesmo já ia dar como ok a temporada do Fluminense por ter ganho esse título em cima do Flamengo. Para você ver a importância que o Flamengo impõe aos seus rivais, né? E é claro, já o Flamengo vencendo na final contra o Fluminense, é claro que a gente curte, gosta de zoar o rival, mas é mais uma final, mas é mais um título no qual o Flamengo ganha praticamente todos os anos. Se eu não me engano, a gente teve nas finais em 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, a 7ª final seguida em 7 anos. O Flamengo esteve em todas as finais. E todas as finais ganhou 19, 20, 21, perdeu 22, 23, então 24 e 25.
a 7ª final seguida que o Flamengo está participando. Dessas 7 finais seguidas, o Flamengo ganhou 5 finais, contando com essa de hoje. E se isso não é hegemonia, aí eu preciso entender o que é. Agora, minha expectativa é que o Flamengo ele consiga exercer essa hegemonia também no cenário nacional. Não é que o Flamengo não seja o protagonista no cenário nacional, entenda. O Flamengo é o protagonista, mas ele tem um outro ator que divide esse protagonismo com ele nos últimos anos, que é o Palmeiras. E pela força, pela sua capacidade de geração de receitas, pelo seu poderio de investimento, o Flamengo está numa prateleira diferenciada em relação ao Palmeiras. A ver os últimos orçamentos e faturamento desses dois clubes, o Flamengo aí com uma média superior ao Palmeiras em termos de faturamento de 40% ao ano, o Flamengo deveria também refletir essa diferença dentro de campo. E ainda não o fez em relação ao Palmeiras, que segue ali sendo um rival muito competitivo no cenário de títulos do segundo semestre em especial, já que eles participam de estaduais diferentes, e sempre um clube ali que se coloca como um protagonista também no futebol brasileiro. A minha expectativa é que o Flamengo comece a se consolidar como o grande protagonista do futebol brasileiro, refletindo tudo aquilo que tem fora de campo, dentro de campo. Por hora, a gente venceu mais um título. Por hora, o Flamengo está indo de vento e popa com Felipe Luiz, porque aí são 3 títulos, 29 partidas e só uma derrota. 3 títulos não, 4 títulos, desculpa. Copa do Brasil, Supercopa, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Sim, a Taça Guanabara conta, porque é uma tradição do estado do Rio de Janeiro, e tradição a gente tem a respeitar, se respeita, né? Então, conta sim, são 4 títulos, 29 jogos, só perdeu 1. Realmente é um início avassalador e está colocando medo nos rivais, né? Se você for ver em todas as mesas redondas que debatem sobre futebol, o Flamengo é colocado como grande favorito, né? Já foi colocado como grande favorito em outras oportunidades, essa é a verdade, mas eu espero que dessa vez se confirme. Eu acredito que numa situação normal de temperatura e tempo, onde nenhuma coisa extraordinária aconteça, o Flamengo vai ser muito difícil que ele não seja o ponteiro do Campeonato Brasileiro desde o início. Ah, Diogo, tem data FIFA, tem isso, aquilo, outro. Sim, tem, mas olha, a qualidade do elenco do Flamengo é muito impressionante, sabe? Você não sabe quando entra um reserva, se o cara era para ser reserva mesmo ou era para ser titular, dado a qualidade que o elenco do Flamengo tem. E assim, pelo que eu tenho visto e o planejamento da diretoria, reforçar ainda mais para o meio do ano, ou seja, poucos clubes ou nenhum clube tem a capacidade que o Flamengo tem de investir e de tornar o seu elenco ainda mais forte, uma comissão técnica extremamente competente. Olha, a perspectiva para 2025, agora o segundo semestre, para quem não é flamenguista, é ruim, bem ruim. Inclusive, no Super Mundial, eu não quero aqui, sabe, dar uma de Marcos Braz, Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar, nada disso, mas vamos esperar para ver. Mas que o Flamengo vai entrar de uma maneira muito competitiva, pelo que eu estou vendo, física, tática e tecnicamente, e considerando que os europeus vão vir de final de temporada, ou seja, com a parte física ainda iniciando, muito atrás dos times sul-americanos, em especial os times brasileiros e no caso o Flamengo, olha, eu estou projetando coisas muito boas para esse Super Mundial. Talvez o que você esteja imaginando, mas isso a gente deixa para uma outra conversa. Bom, essa é a minha análise do jogo, não tanto do campo e bola, também do que aconteceu no jogo, mas projetando, colocando em perspectiva a temporada do Flamengo, que promete ser a melhor dos últimos tempos. Inclusive, talvez melhor que 2019. Mas eu quero saber a sua opinião. Então deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp.
vá lá na descrição do vídeo e clique no link para se tornar membro e fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. E deixe o like, o famoso joinha. Um grande abraço e até a próxima.